E você tem que aceitar as pessoas serem como elas são. Por quê? Porque se você não aceita, você é que fica preso. Queridos, abramos nossas Bíblias na carta de Tiago, capítulo de número 1. Carta de Tiago, capítulo de número 1. Tiago, capítulo de número 1. Tiago, capítulo de número 1. Todos encontraram? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Leamos de forma alternada e o verso de número 4 leremos todos a uma só voz. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Todos. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Certa vez, o irmão, compartilhando um pouco da sua vida, disse: Anderson, não aguento mais tanta provação, tantas questões difíceis, mas é tanta prova que a minha vida tem, é tanta coisa que me acontece. Por que que só acontece comigo? Você acredita em azar, Anderson? Falei, irmão, se eu acredito ou não, não vai te adiantar de nada, porque a minha crença não vai influenciar em nada o que você está passando. Vamos manter o foco. O que está acontecendo com você? E ele começou a descrever um monte de coisas, quais ele se via inteiramente provado, questões dificílimas, e conversa vai, conversa vem, um papo muito extenso e muito delicado. Nós conseguimos chegar à conclusão que de 8 circunstâncias que ele passava, 5 foi ele mesmo que cavou. Não ouviu um, não ouviu o outro, não quis aconselhar-se, entendeu que era a vontade de Deus e se meteu em circunstâncias que não tinham nada a ver com Deus, tinha nada a ver com o Evangelho. Outras coisas cismou de achar que era o inimigo colocando na frente dele, então se desvencilhou daquilo e, ao desvencilhar-se, perdeu coisas positivas, de tal modo que as últimas 3 coisas, os quais ele destacava como sendo efetivamente provações, o nosso pensamento foi: se isso são provações, o que que você vai fazer com as outras 5, que você já percebeu que não é bem por aí? Como é que você age com maturidade diante de um momento desse? Querida igreja, nós temos passado momentos de muitas circunstâncias adversas. E não são poucas as vezes que nós achamos que nós estamos completamente azarados. O azar, o nosso pensamento muitas vezes é: o azar é meu, eu que estou azarado, todo mundo faz, dá tudo certo. Até aquilo que é o erro, todo mundo erra com o governo, com o Estado, com o município, na iniciativa pública, todo mundo erra, não dá nada, mas quando sou eu que cismo de passar no sinal amarelo, não é que na hora que eu vou passar, ele fica vermelho? Mas é só eu. Com os outros não dá nada. E o nosso pensamento é achar o seguinte: o que que eu fiz para merecer isso da parte de Deus? Por que que Deus está me punindo com o que eu estou passando? Tiago vai falar sobre isso e nos traz várias lições para o nosso cotidiano. Olha o que ele começa dizendo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, e ele endereça a sua carta para quem? As 12 tribos que se encontram na... Ele é servo do Senhor Jesus e está escrevendo para quem?
para os judeus. Ele é discípulo de Jesus, ele é servo de Jesus e ele direciona a sua carta para os judeus. A primeira coisa que nós temos que perceber, meus queridos, é que Tiago, ao abordar esse tema de provações e privações, ele utiliza a experiência que teve com o próprio Senhor Jesus e direciona aquilo para aqueles que não acreditavam em Jesus como sendo o Messias. E a primeira coisa que ele vai ensinar é acerca das provações da vida. Em linhas gerais, provações, circunstâncias ruins, circunstâncias adversas, são comuns, sabe a quem? A todos. Você não está azarado não, meu irmão. Você não está urucubacado não, meu irmão. Claro, quanto mais você pensar negativamente, obviamente você só vai agir de forma negativa e só vai ter resultados negativos. Mas isso é uma outra área. Infelizmente, muitas vezes a nossa mente é tão delicada, né, que nós não conseguimos encontrar coisas boas em quase nada. E se você tem uma personalidade um pouco mais delicada, no sentido de achar que com os outros tudo é melhor, mas com você tudo é sempre ruim, é tudo pior, você, claro, naturalmente vai fazer amizades com pessoas que pensam assim. Então você fica acumulando em você pensamentos ruins e o diálogo com os outros também, o tema qual que é? Coisas ruins. E você começa a competir, tristeza. E chega no final do seu dia, no final da semana, como é que está a sua cabeça? Repleta de pensamentos ruins. Porque a semana toda conversando com pessoas que dizem, está tudo ruim, está tudo mal, tudo vai acabar, nada presta, nada é bom, o mundo está perdido, o mundo já é maligno, Em outras palavras, se você, nessa manhã, quer ser livre, quer ser liberto, quer ter a alegria de poder se declarar um cidadão comum, não alguém que é azarado, alguém que está acabado, que foi escolhido pela vida para viver a desgraça, parta desse princípio, de que você é tão somente ser humano, como qualquer outra pessoa que está aí próxima a você. Segundo, olha o que diz a palavra do Senhor, leiamos, verso de número 2, meus irmãos, todos, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias. Em uma outra tradução, que eu achei que para o nosso momento ela foi muito mais apropriada, respeitando o original grego, a tradução é, meus irmãos, com toda alegria, aceitem as provações. E isso, confesso a vocês, que me deu um start. Sabe por quê? Porque pode ser que realmente a vida esteja nos trazendo circunstâncias ruins. Pode ser. Ninguém está livre disso. Todos nós somos normais, somos seres humanos comuns. Porém, meus queridos, como a vida passa a ser melhor quando nós experimentamos aceitar. Talvez nessa manhã você esteja totalmente frustrado porque até hoje não conseguiu mudar o outro. Seu cônjuge, seu filho, seu pai, sua mãe, seu tio, sua avó, você não conseguiu. Você olha essa pessoa e diz, nossa, tinha tudo para deslanchar, tinha tudo para seguir em frente, tinha tudo para ser formidável, mas não aceita conselho, não quer, não gosta. Você não está percebendo que essa pessoa que você atribui a ela uma capacidade extraordinária de ser melhor, mas ela recusa isso, esta pessoa, ela está bem. Mas você está acabado, porque você não aceita que o outro é tão somente o outro. E aí você vai se deteriorando. Por quê?
Porque você não percebeu que determinadas coisas na vida, a única forma de nós sermos livres é quando nós aceitamos. Nessa história mais recente, irmão muito querido e amado, na reta final de sua vida, compartilhou: eu gostaria que Deus abreviasse o meu tempo, não porque eu tenho medo de viver enfermo, mas porque eu não quero chegar a um momento da enfermidade onde eu ouse questionar a Deus o porquê não vai me curar, o porquê nunca me interessou. E não é agora, nesses últimos dias, que eu quero ser tentado a perguntar isso para Deus. Isso porque era um indivíduo acamado, já com paliativos, já sabendo que dali a dias ia falecer. Enquanto nós, todos nós nessa manhã, bonitos, maravilhosos, excelentes, mas nos encontramos mais frustrados do que o indivíduo em estado terminal, porque esse indivíduo aceitou. E porque aceitou, ficou livre para viver o que tinha que viver. Mas quando você não aceita a intempérie, a dificuldade ou o outro, o que acontece? É você que está preso. É você que está desgastado. É você que não consegue seguir em frente. Por quê? Porque você não aceita. Isso aconteceu com Jesus? Abra sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 58. Será que Jesus, sendo Deus encarnado, teve que aceitar alguma coisa? Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do verso de número 53. Tendo Jesus proferido essas palavras, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Todos. E não fez ali muitos por causa da... Jesus está ali. Você consegue imaginar? Um dia que Deus diz: hoje eu vou fazer milagre. Hoje eu vou distribuir milagre para tudo quanto é lado. Hoje eu vou aumentar a taxa de vitamina D no corpo dos outros. Hoje eu vou aumentar a vitamina B12 no corpo dos outros. Quem tiver paralítico, vou fazer voltar a andar. Hoje eu vou fazer milagre. E ele chega em um lugar disposto a fazer milagres. E os indivíduos olham e dizem assim: ué, mas não é filho do finado José? Não é o filho da comadre Maria? A gente não conhece os irmãos todos aí, tudo daí de sempre. Que história é essa de agora fazer milagre? E a Bíblia diz que Deus, no dia que tirou para fazer milagres, não pôde fazer muitos milagres, porque as pessoas não acreditavam que ele estava ali para fazer milagres. Jesus aceita. Ele não faz nenhum discurso: não, eu sou filho de José, mas olha só, tem uma história, vou contar como é que foi. Um anjo chegou para minha mãe. Não, ele aceita. Não querem? Deus abençoe, vai embora. Jesus é o indivíduo que tem condições de mudar todas as realidades, mas não alterou nem a realidade dele. Aceitou tudo. Você quer ser livre nessa manhã? A única forma de você se libertar é você aceitar que as coisas são como são.
as pessoas são como elas são. Você acha que, como pastor, ainda mais início de ministério, imagine a frustração de você ver pessoas lá em Paulo Afonso, lá em Itaipu, com uma capacidade gigantesca de fazer acontecer na vida, com um texto que diz exatamente o que elas devem fazer, mas elas optam por não. Tá bom assim, tá tudo legal. E você tem que aceitar as pessoas serem como elas são. Por quê? Porque se você não aceita, você é que fica preso. E eu acredito que talvez nessa manhã, muitos de nós estejamos com uma sensação de prisão, que na verdade é tão somente pelo fato de não aceitarmos o que é a realidade. E a única forma de você ser livre é você aceitar as coisas como elas são. A palavra do Senhor ainda diz: sabendo que a provação da vossa fé. Meu irmão, minha irmã, atenção, olha o que diz a palavra do Senhor no verso 3. Sabendo que a provação da vossa fé. Por que você está sendo provado? Porque você não vale nada? Porque você não presta? Porque você é azarado? Não. Por que você está sendo provado? O que está sendo provado em você? É a sua inteligência? É a sua beleza? O que está sendo provado em você, meu irmão e minha irmã? O que diz o texto? A provação da vossa... É a vossa? Não é pessoal. É a sua fé que está sendo provada. Queridos, não é pessoal, não é azar, não é maldição, não é destino. Sabe o que Deus está fazendo? Ele está provando, está mostrando a você o tamanho da sua fé. Quantos momentos da vida nós achamos que agora, depois do que Deus me falou, não tem condições mais de eu cair? Particularmente, com toda tranquilidade, eu posso dizer que no estado espiritual que eu cheguei, nunca mais serei tentado. Aí Deus diz, olha só, tem o que você acha, tem a realidade. A realidade é essa aqui. Você é gente igual a qualquer outro. Deus está provando a sua fé. Deus não marcou um X em você porque você é um crápula, é um desonesto. Não esquece isso. A categoria com a qual Deus trabalha na aprovação é a aprovação, é a experimentação da sua fé. E a palavra do Senhor diz, no verso de número 3 ainda, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz o quê? Perseverança, do grego upomone, que significa também, e acho o termo mais assertivo para esse texto, sabendo que a vossa fé, uma vez confirmada, produz paciência. Como é difícil esperar, meu amigo. Ah, como é difícil esperar. Esperar pelo quê? É melhor desistir e partir para outra coisa. Como é difícil esperar. Há quanto tempo você espera alguma coisa, meu irmão e minha irmã? Como é difícil. E a Bíblia diz, o que está sendo provado, experimentado, você está exercitando, você tem a oportunidade de aumentar, de enriquecer, de fortalecer a sua fé. E esta fé, devidamente experimentada, devidamente analisada, essa fé devidamente exercida, o primeiro fruto desta fé que você vai obter é a paciência. Eu aceito as coisas como elas são, e eu sou paciente para esperar o momento que as coisas vão mudar. Se lembra da história de José? Lembra dele? Particularmente, quanta paciência. Depois que ele é acusado injustamente, talvez a primeira denunciação caluniosa, falsa acusação da história, ele é levado preso, e lá na prisão interpreta 2 sonhos, onde uma pessoa diz, ele diz, olha, você que sonhou isso vai morrer, você que sonhou tal coisa vai viver.
E a pessoa, quando é liberta, José diz: fala para Faraó, por favor, que esse indivíduo tem um cargo de destaque, fala para Faraó que eu sou inocente. Dá esse toque lá para ele, lembra de mim? E o que o camarada diz, como todo carioca? Claro, vamos marcar sim, a gente se vê, eu te ligo. Resultado, 3 anos depois, Faraó tem um sonho. E aí esse indivíduo, quando vê que Faraó está inquieto, porque ele quer entender o sonho que teve, e não encontrou entre os seus bruxos, magos, sábios, cientistas, ninguém que pudesse definir o significado do sonho, o indivíduo diz: ué, peraí, tinha um cara na cadeia comigo, quando eu puxei cana, tinha um cara lá, rapaz, um garoto bom, interpretava sonho, mas nem sei se está vivo, porque 3 anos naquele inferno ali, meu irmão, com certeza já fodou, mas não custa nada, né? Vai que está só o osso, de repente se anima, fala um negócio. E aí vão, buscam José. Quem é José? É o administrador da prisão. Que paciência. Se fosse nos dias de hoje, é o indivíduo que está preso, e com a sua sabedoria ele diz: para a gente não ter falta de comida sábado e domingo, tem que melhorar a quantidade de segunda a sexta, mas sábado e domingo a gente vai comer bem. Para economizar na água, porque não é sempre que chove, a gente tem que diminuir a lavagem da roupa aqui. Está na época de imposto de renda, vocês, guardas da cadeia, vocês fazem imposto de renda, tiver dificuldade, traz a folha aqui que eu olho, eu preencho, apesar desses documentos. E ele vai administrando tudo. Quando ele é levado à presença de Faraó para interpretar um sonho, quem que ele é? Ele é um homem pronto. Porque quem administra um inferno na terra de uma prisão, dentro de uma caverna no Egito, administra qualquer coisa, meu amigo. A paciência forjou ele um homem pronto. Quantas coisas você hoje almeja, mas se elas vierem para você neste exato momento, você vai estragá-las, porque você ainda não está pronto. Paciência, a arte não de saber esperar, mas a arte de seguir em frente com tranquilidade, enquanto aquilo que se espera ainda não chegou. Paciência. Quantas mães abdicam de suas vidas pacientemente, esperando que seus filhos cresçam, se formem, se casem, para então ela dar prosseguimento ao fluxo da sua vida? Quantos maridos trabalham incessantemente, nem percebem a vida passando, na esperança de que um dia seus filhos sigam o fluxo da vida e ele possa, junto com a sua esposa, seguir o fluxo de sua vida, com uma paciência, sem dar perda total em nada, aceitando as coisas como elas são, seguindo em frente em liberdade, mas ao mesmo tempo esperando com paciência no Senhor. Uma fé, quando ela é provada, o primeiro fruto dessa provação é a paciência. Ora, a perseverança, a paciência deve ter ação completa. E o texto diz, para quê? Verso de número 4, leamos. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para quê? Para que sejais perfeitos, do original teleios, uma vez que a minha fé é provada e eu obtenho o fruto da paciência. O objetivo dessa aprovação é que eu seja perfeito, teleios, que eu seja maduro. Minha gente, você concorda comigo que muitas vezes, quando você dialoga com uma pessoa, você percebe que determinadas coisas que ela está passando são apenas fruto de imaturidade? São apenas fruto de imaturidade. E aí passa um tempo, essa pessoa diz: naquela época eu não estava preparado, naquela época eu ainda era muito novo, ou então naquela época eu ainda não conhecia as coisas como elas são. Aí vem a palavra do Senhor e diz: meu filho, você está sendo provado na sua fé para que você obtenha paciência. E essa paciência completa, ela vai produzir em você
Maturidade. Maturidade vem com paciência. Os estoicos têm uma definição. Se você está em um buraco, faça um favor a você mesmo, não cave. Não cave mais. Sabe o que isso significa? Muitas vezes nós estamos tão para baixo que nós achamos que nós precisamos tomar imediatamente uma postura, ter um direito de resposta, nos manifestarmos acerca de alguma coisa. E os estoicos dizem, olha, quanto mais você se mexer, você só está cavando para baixo, está piorando a situação. Paciência. Como a prática do esporte é boa para a paciência. Quem pratica esporte aqui sabe que você tem que ficar tanto tempo ou mais tempo que os outros, treinando coisas que às vezes você não é bom e treinando coisas que você já se acha perfeito para você ser melhor. Mas tudo é oriundo da paciência. Essa paciência traz como fruto maturidade. Você quer que seu filho seja maduro? Você tem que ensinar ele a ser paciente, amigo. Se teu filho não aprender dentro de casa o que é ser paciente, vai ser mais um ansioso que nós temos no Brasil. O Brasil hoje é o país com o maior número de consumo de ansiolíticos. A sociedade brasileira se encontra ansiosa, a sociedade brasileira se encontra inquieta, a sociedade brasileira, de um modo geral, se encontra o tempo todo tensa e apavorada, preocupada com o amanhã, triste porque já passou o ontem e o presente ele não consegue viver porque o amanhã, a sensação do amanhã é pior e é angustiante. De onde vem isso? Será que não somos nós, os pais, que não estamos ensinando o básico aos nossos filhos para serem pacientes? E acabam pais e avós se tornando escravos de crianças que querem tudo para anteontem. E nós obedecemos achando que para manter o bom ambiente em casa, porque se não fizer vai chiar, aí alguém vai comprar o barulho da criança, aí vai piorar, aí você vai incensando o indivíduo a ser impaciente. E ao se tornar impaciente, a Bíblia o classifica como alguém que não é maduro. Tantos jovens sem emprego, mas quando conseguem emprego, o patrão já manda embora, porque se o patrão diz e o jovem diz, poxa, mas faltou isso, faltou aquilo, podia ser mais isso, mais aquilo outro, e o patrão quer saber de dinheiro, porque o que sustenta a empresa e ele é dinheiro, ele diz, olha, aqui é lugar de fazer dinheiro, licença, forte abraço. Paciência. Às vezes estamos em empregos que detestamos. Nos formamos em uma área e trabalhamos em outra. Mas a paciência de todo dia estar naquele local de trabalho nos conduz à maturidade. Sabe qual que é a maturidade? Ali não é uma relação de amor, é uma relação financeira, onde você produz e recebe. E o que você recebe, você emprega naquilo que é o melhor para você ou para a sua família. Quando você pensa no sustento da sua família, que bênção que é trabalhar. Mas se você pensa que trabalho só lhe deve trazer felicidade, desculpe, você não percebeu, mas te formaram mal nessa vida. Tem que amadurecer. A palavra do Senhor ainda diz, a perseverança, a provação da fé, você colhe como fruto a paciência. Essa paciência traz para você maturidade. E a paciência e a maturidade também lhe revelam uma outra coisa. A provação tem como objetivo que você seja perfeito e também seja íntegro. No original, holokleros, que significa um ser completo. Sabe o que Deus está fazendo com você na sua vida? Ao provar a sua fé, e aí você tem que fazer um dever de casa.
As coisas as quais você está encarando hoje, que você classifica como provações vindas de Deus, foi Deus mesmo que mandou? Ou foram decisões que você tomou, que você acha que foram Deus, mas na verdade só foi você? E você hoje está sofrendo as consequências de suas próprias atitudes. A perseverança, a paciência, fruto da aprovação da fé, produz em nós maturidade e nos transforma em pessoas completas, pessoas em nada deficientes, em nada faltando. Completo. Uma pessoa que vive em plenitude. Uma das características, muitas vezes, dos crentes nos nossos dias é o transtorno de personalidade. Sabe o que é isso? Transtorno de personalidade? É quando o indivíduo não consegue se reconhecer. E como ele não se aceita, ele tem que elencar uma outra pessoa a qual ele possa viver como se fosse essa outra pessoa. Então você tem crente que a cada 6 meses ele se vê como Elias, dali a 6 meses ele se acha Eliseu, dali a 6 meses ele se acha Jonas, dali a 6 meses, só não quer ser Oséias, mas dali a 6 meses ele se acha Moisés, dali a 6 meses, se ele conhece ou se o patrão dele ficar maluco, ele se acha Daniel, o patrão é Nabucodonosor. Se ele quer ter uma promoção, mas tem um outro cara embarreirando, ele é Davi, o outro cara é Saul. Mas isso é um transtorno. E o antídoto para esse transtorno, a palavra de Deus traz. Quando a nossa fé é aprovada, ela nos traz paciência. A paciência nos leva à maturidade e nos leva ao nível de compleição, ao nível de plenitude, ao nível onde nós somos íntegros, em nada deficientes. A única forma de você ser você, em você mesmo, é quando você percebe que a sua fé está sendo provada e você adquire paciência e maturidade. Quando você adquire paciência e maturidade, você se olha no espelho e diz: eu sou eu. Com todos os meus defeitos, com todas as minhas virtudes, com tudo que eu tenho de bom, com algumas coisas ruins que Deus vai permitir que isso vá saindo, mas eu sou eu, você é você. Mas se não for assim, querido, se a nossa fé não for provada, sabe o que acontece conosco? Cada vez mais nos tornamos ansiosos porque esquecemos a paciência, não colhemos a maturidade, não temos a sensação de sermos íntegros. Nós nos sentimos sempre como se estivesse faltando alguma coisa, imaturos para a vida e completamente ansiosos e impacientes. Mas a nossa fé, quando ela é provada, que coisa linda! Como é difícil, como é dolorido, é impressionante, como nós esperamos e desejamos e ansiamos. Mas quando a bênção chega, só é perceptível que ela chegou, porque você se tornou paciente, maduro e completo. Amém, igreja?